Olá, pessoal. Acabei de gravar aqui umas aulinhas que, quando vocês assistirem esse vídeo, já devem ter subido para a plataforma, né, para o YouTube. E aulas que vão ser dadas na semana que vem. Então, eu gravei uma aula legal sobre mobilização social, gravei aula sobre a antiguidade da África. E aí eu fiquei pensando aqui, né, tanta coisa legal para a gente pensar, principalmente em relação a movimentos sociais. Mas não dá. Eu precisava desopilar esse ranço que eu tô da CPI da Covid. E isso aqui é um chamamento para vocês comentarem, por favor, o que que vocês estão sentindo, né? Então, tem vários pontos aqui que eu queria colocar. O primeiro, que entre muitos que ali estão, eu sinto em alguns que eles não estão mentindo. Que não tem como dizer, assim, eu sei que é mentira, mas o ato de mentir no caso ali é mais uma coisa de Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Eu tenho plena consciência de que eu estou falando a verdade porque eu acredito naquilo que eu estou falando, então é isso que eu vou falar. Tem outros que são cara de pau mesmo, né? Não sei se vocês sabem, mas habeas corpus vem do latim, né? E o significado, quem manja de latim aí deve saber, eu não manjo, só sei o significado de habeas corpus. Que é que tenhas teu corpo, né? Que domines o teu corpo. E tinha que ser, sei lá, habeas vergonha na cara, porque impossível, eu já sou tão velho, assim, só na base da gíria. É impossível que algumas pessoas consigam esse instrumento jurídico e, ok, é válido, mas só para poder ir lá e saber que tá indo lá mentir. E outros eu não consigo ver que esteja mentindo, porque ele tem muita convicção no que ele tá falando, cara. Tem muita convicção. É aquele terraplanista que você fala para ele, beleza, é uma pizza. Tá tranquilo, não vou brigar mais. Porque não adianta qualquer coisa que você falar. Não sei se vocês viram, tem um documentário no Netflix que fala de Terra plana. E nele tem o cara, ele vai fazer teste. Ele fala, depois desse teste e tal. E o teste mostra que não é plana. E ele fala que ele fez alguma coisa errada. Então a pessoa tem tanta convicção que você não vai tirar aquilo dela. A cloroquina é a nossa terra plana encapsulada. E eu não sei, eu tô perdendo a capacidade de me indignar, eu tô com medo disso. Eu já assisto a CPI e falo assim, não, era isso que eu esperava que a pessoa fosse falar mesmo. Quando dá uma derrapada, a gente vibra, né? Uma derrapadinha pequena, fala um monte de absurdo, você vê o pessoal lá estimulando a tomar ivermectina, sendo anti-ciência, sendo negacionista, e de todo esse absurdo, essa influência terrível. Isso quando você não tá lendo os comentários, né? De quem tá assistindo. Sai uma derrapadinha da curva e a gente. Eu não tô conseguindo nem mais erguer meio braço, assim, nem. Poxa, que legal. Acho que no poxa, que legal eu ainda tô. Eu queria saber como é que vocês estão. E essa outro ponto é o CPI Palusa, né? Que eu acho que é uma página do Twitter que acho que foi a Jair Me Arrependi que inventou, tem até os tickets e tal. Porque essa nossa necessidade de acompanhar alguma coisa enquanto nós estamos no nosso cárcere residencial na quarentena, né? Então, quarentena, não sei por que eu tô chamando de quarentena, né? Que já acabou isso faz tempo. Mas eu ainda permaneço dando aula de casa. E eu sigo vários canais que aparecem, então pisca no celular, ó. Acompanha ao vivo o CPI da Covid, fulano de tal no CPI da Covid, né? E a gente acaba assistindo e acompanhando, e quando meu marido chega à noite, é sobre isso que a gente fala. Virou o novo Big Brother, né? Eu já era uma pessoa que não seguia muito o Big Brother. Comecei a assistir por uma carência de ver que tudo ao meu redor só falava daquilo, então eu quero me inteirar, quero conversar, né? Quero participar. A CPI virou um novo Big Brother. Brasil! Rapaz, ontem eu assisti e depois caiu na rede o meme da Mia Khalifa. Eu dei muita risada, mas fazendo uma conexão, a gente vê que não foi bem isso, né? Ele tentou, ele usou uma matéria que tinha saído num jornal, não sei se era no The New York Times, eu não me lembro qual é o jornal, The Guardian, eu acho, contra a Lancet, que se desculpou, tal.
Mas não interessa, a pessoa é ex-atriz pornô e compra uma empresa e aí contrata uma empresa da área de laboratórios ou farmacológica e contrata uma pesquisa, ela não pode? A partir do momento que ela foi atriz pornô, ela não pode contratar nada? Eu gostei mais da versão do meme da Mia Khalifa. Gostei mais de ele ter se enganado, que se ele tivesse se enganado mesmo com o meme da Mia Khalifa. É, é isso, gente. Eu só vim mesmo para fazer esse desabafo. Será que essa CPI vai dar alguma coisa? Eu acompanhei na época a CPI, toda a tramitação para fazer o impeachment da Dilma. Eu já acompanhei, eu era nova, mas eu acompanhei na época do Collor. E eu, assim, é difícil você falar alguma coisa quando as pessoas sabem que você está falando a verdade e não querem acreditar. Mais difícil ainda é quando elas nem te escutam. Tem um bloqueio, bate ali e volta, né? Então, ontem o médico falando, o senador que é médico falando, vírus não tem, né? Qual é a única coisa para combater o sarampo? Vacina. Qual é a única coisa para combater não sei o quê? Vacina. Qual é a coisa. Então, o Covid é um vírus, né? O corona é um vírus, não tem como combater. Ah, tem. Sabe o que que eu sinto? Eu sinto assim, quando você passa uma questão para uma criança do fundamental, né? Eu já dei aula para criança pequena, antes até do fundamental, jardim 1 e 2, e aí você explica é, as cores primárias, por exemplo. Das cores primárias derivam outras cores. Então, para fazer o verde, eu preciso do amarelo e azul, correto? Correto. Então, quais são as cores primárias? Amarelo, azul e verde. Não, para fazer o verde, eu preciso do amarelo e azul. Ah, tá certo. Então, quais são as cores? Amarelo, azul e verde. E não entra na cabeça da criança, não é o momento ainda, né? A gente tem que esperar ou explicar de uma outra forma, tentar uma outra didática. Mas às vezes é só o momento de esperar, no tempo dela. No tempo dela, aquilo vai entrar, ela vai aprender pelas experiências, né? Então a gente começa a fazer mexer com tinta e tal. Mas se um adulto, você faz o quê? Se ele fica amarelo, azul e verde. Amarelo, porque é o que eu tô vendo lá. Ó, a ciência diz isso. Ah, paciência. Deixa pra lá a ciência, né? Como é que a gente chegou nisso aqui? Onde eu errei enquanto educadora? Né? Eu não dei aula para nenhuma dessas pessoas, né? Eu gostaria de deixar claro. Mas onde a gente está errando enquanto alguém da educação para duvidarem, né? Eu já entrei em sala de aula que eu tive que falar, ó, enquanto a ditadura for o conteúdo do livro, né? Enquanto nos livros trouxerem ditadura civil-militar e não trouxerem a revolução militar, eu vou ensinar como ditadura civil-militar, né? Enquanto os livros não forem censurados, eu vou ensinar o que os livros trazem. Se a partir de amanhã o governo recolher todos os livros e mostrar outra coisa, eu vou pensar se eu continuo ensinando. Mas por enquanto eu ainda tenho esse direito. É muito difícil para quem lida com educação, porque negar a ciência é negar a educação, é negar o desenvolvimento do conhecimento, né? Para que eu continuar plantando conhecimento para ver uma negação desse tipo? E uma negação, gente, que resulta em morte, em muitas mortes. Então não é assim, ah, deixa ele pensar que a Terra é plana. Tudo bem, não vai acontecer nada. O problema é que ele pensar que a Terra é plana, que existem fetos abortados na Pepsi, que Newton foi um grande enganador com a gravidade, enfim. O problema e pensar que alguns pseudo-gurus são filósofos, né? O problema das pessoas pensarem isso é justamente chegar no ponto em que elas tenham cargos em áreas de saúde, por exemplo, em áreas de segurança, porque não é só a negação da ciência na saúde, é a negação dos direitos básicos da vida. Pacto social. O bandido bom é bandido morto, nega o pacto social, né? Atira primeiro, depois pergunta, nega o princípio da isonomia, lei. Então o problema é essas pessoas terraplanistas chegarem a esses cargos importantes e ceifarem vidas. E aí é tão escancarado. Eu recorro mais uma vez à frase do Caetano, né? Se apresenta aos povos
mesmo tendo estado oculto, quando sempre terá sido óbvio. Então, assim, se apresenta a nós do tamanho obviedade através das notícias. Ah, mas a imprensa é comprada. Através das leis que são promulgadas, através dos resultados nos hospitais, através dos resultados das incursões policiais, isso se apresenta. Não tem como a mídia mostrar isso como uma novela ou como uma ficção. É só o retrato de fatos. Isso se apresenta de uma forma que não precisa de CPI. Nós estamos testemunhando e parece que não anda. Virou um circo, um CPI Palusa, um show, um espetáculo para saciar a nossa carência de ter assuntos, de acompanhar algo tão ficcional, tão irreal, né? É tão irreal assistir aquilo. Tá saciando a nossa fome de dignidade, a nossa fome de justiça. Mas será que vai resultar em dignidade e justiça? Essa é a minha dúvida. Fica aí para vocês analisarem. Espero que vocês possam me ajudar. Obrigada. Muita saúde para todos nós. Que a gente sobreviva para ver esse resultado. Até mais.